Olá pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês a respeito dos relatórios que a gente possui dentro do BRRP. No caso, a gente possui dois tipos de relatório, o Jasper e o Cubo. Eu vou estar explicando para vocês a diferença e o uso que a gente tem para cada um deles. Mas primeiro, vamos entender o que é um relatório dentro do sistema. Para o BRRP, o relatório nada mais é do que a organização das tabelas que a gente tem dentro do sistema apresentadas para o usuário. Então, quando a gente tem uma ordem de venda, um pedido de compra, um parceiro de negócio, um produto, tudo isso é entendido como uma tabela pelo sistema. E o relatório, ele pega essas tabelas, une elas, organiza as informações e mostra para o usuário. Para que isso é importante? Tomadas de decisão e análise de resultados dentro da empresa. Então, o sistema ele possui vários relatórios, vários mesmo. São mais de 100 relatórios que o sistema tem, que você pode estar usando e usufruindo para melhor administrar o seu negócio. Vamos começar primeiro pelo relatório Jasper. Quais que são as características desse tipo de relatório? Ele é um relatório pré-configurado, ou seja, não pode ser editado pelo usuário, porém ele é um relatório simples, limpo e bem fácil de ser gerado pelo sistema. Então, se você precisa de uma informação rápida ou um tipo de relatório que você não gosta que as pessoas ficam atualizando ou editando ele é um tipo de relatório que a gente pode usar para isso. No caso aqui, eu vou estar usando de exemplo o relatório de saldos em estoque. Para começar, a gente precisa primeiro definir os parâmetros que a gente vai usar no nosso relatório. Isso é válido tanto para o relatório em Jasper quanto para o relatório em Cubo. No caso, os parâmetros são o que definem quais as informações que o sistema vai estar buscando. Então, no exemplo que a gente está dando aqui, a gente tem primeiro parâmetro, a empresa. Então, eu posso escolher para qual empresa eu quero gerar esse relatório. Suponha que você tem mais de uma empresa cadastrada na sua rede. Você pode estar selecionando entre uma e entre a outra. A organização que eu vou querer estar usando, eu posso estar selecionando um específico, ou se eu colocar o asterisco, eu posso pegar todas as organizações. O grupo contábil, o produto em específico, vamos supor que eu queira pegar desse relatório somente um produto. Eu posso escolher ele. Elemento de custo, nesse caso aqui, ele é um campo obrigatório, ele está com asterisco aqui. Então, para esse exemplo eu vou escolher o manual, mas você pode escolher o que você achar interessante. O tipo de custo, então eu vou colocar custo médio. Posso também estar selecionando o tipo de produto, a classe, o grupo, todas essas informações aqui. Isso está aqui para facilitar para o usuário a filtrar as informações. Quanto mais específico você for nos seus parâmetros, mais fechado e mais preciso vai ser o seu relatório. Quanto menos preciso você for, mais abrangente e mais genérico é o relatório. Vai ter situações em que você vai preferir mais informação, vai ter situações em que você vai preferir mais foco. Aí já é uma questão de situação e da organização de cada um. Nesse caso aqui eu já coloquei os campos obrigatórios que o sistema pede, eu vou dar um OK para a gente gerar esse relatório. Nesse caso aqui o nosso relatório está em branco, porque eu estou usando uma base teste, que ela não tem muitas informações cadastradas ainda, mas a visualização base do relatório é sempre essa daqui. No caso, a gente também tem a opção de selecionar o formato em que a gente quer que esse relatório seja exibido. Então eu posso selecionar aqui no campo se eu quero ele em PDF, se eu quero ele em HTML, no caso ele vai ser como se fosse uma página da internet mesmo, se eu quero ele em arquivos de Excel, então XLS, CSV, XLS. Se eu clicar aqui, ele vai até dar a opção de eu salvar esse arquivo ou de eu visualizar esse arquivo. Então eu vou colocar para visualizar e ele já dá até em formato de planilha a edição que vai ficar esse relatório para mim. Eu vou voltar para PDF para ficar mais fácil da gente ver. Outras opções que a gente tem dentro do sistema também. Eu posso estar enviando esse arquivo por e-mail, então gerei um relatório e eu preciso mandar esse relatório para o meu gerente. Ou então, gerei o relatório e eu preciso mandar para um cliente. Pode estar sendo enviado direto daqui, você não precisa estar abrindo um terceiro, um segundo aplicativo ali para estar fazendo essa opção. Você pode fazer isso de dentro do BRRP com um clique de um botão. Então, colocar aqui para quem que vai, o assunto, encaminhar com cópia para alguém. Então, tudo isso é bem facilitado aqui dentro do sistema. A outra opção é a de arquivar esse relatório. Então, vamos supor que eu gerei o relatório,
terminou meu expediente, eu não vou conseguir terminar de ver ele agora, mas eu preciso finalizar ele e eu não quero editar os parâmetros de novo. Eu venho aqui e eu salvo esse relatório para poder olhar ele de novo mais tarde. Ou então, eu posso exportar esse relatório. No caso de exportar, ele vai dar para mim as opções, igual a da parte da visualização, onde eu posso escolher o formato que eu quero estar exportando esse relatório. Se eu escolher para exportar ele como um arquivo Excel, ele já vai trazer para mim como uma planilha e eu posso abrir e editar ela no Excel e fazer as alterações que eu julgar necessário, jogar fórmulas, campos de validação, conforme eu achar melhor. Então, esse é o nosso relatório Jasper. Agora eu vou mostrar para vocês o relatório Cubo. Outro ponto interessante também do BRRP é que eu posso estar gerando um relatório direto da janela da qual eu estou acessando. Então, nesse caso, eu estou na janela de ordem de venda e eu posso estar gerando um relatório direto por aqui. Nesse caso, como que funciona? Eu vou definir os parâmetros que eu quero para esse relatório direto na minha aba de pesquisa. Então, eu vou acessar a pesquisa. Eu já tenho alguns parâmetros de consulta aqui que eu posso estar utilizando se eu quiser salvar algum. Ou então, eu posso estar definindo isso manualmente. Então vamos supor que eu escolha aqui o número do documento para filtrar, eu posso selecionar o tipo de documento-alvo que eu quero e assim por diante. Esses parâmetros é igual ao que eu já expliquei do relatório Jasper e vale a mesma coisa para o relatório em cubo. Cada janela tem a sua definição de parâmetros, então isso aqui varia de relatório para relatório. Cabe ao cliente decidir o que ele quer filtrar nesses casos. Eu não vou colocar parâmetro nenhum para exemplo, vou só confirmar. Ele vai gerar aqui e eu vou pedir para gerar o relatório por meio desse ícone aqui. Aqui eu já tenho meu formato de impressão que eu posso selecionar. No caso aqui, eu posso selecionar um pré-configurado ou eu posso criar um novo relatório e editar ele do zero. Nesse caso aqui eu vou criar um novo relatório para a gente. Eu posso marcar o que eu quero, se eu quero somente a atual, se eu quero exportar, ou se eu quero todas ali. Eu vou marcar que eu quero todas e eu vou confirmar. Aqui está o nosso relatório gerado, ele já está por padrão. Se eu decidir que eu quero mudar a visualização, eu posso vir aqui e mudar conforme eu estou usando. Então a gente tem essa autonomia dentro do BR. Se eu olhei um relatório e eu quero ver uma outra configuração que eu já tenho feito, eu não preciso fechar o relatório, abrir e configurar o parâmetro tudo de novo. Eu posso fazer isso direto da nossa tela aqui. Então isso dá muita agilidade para o cliente e a gente consegue ter várias formas de visualizar o mesmo relatório. Aqui a gente também tem o formato de exibição, mesma coisa que do Jasper, HTML, PDF, XLS e assim por diante. Eu posso também no relatório Cubo enviar por e-mail, arquivar o relatório ou fazer a exportação dele, igual a gente já viu anteriormente. Porém, o diferencial do relatório em formato Cubo é a versatilidade dele, o fato de que eu posso estar customizando ele da forma que eu achar melhor. Então, o cliente ele pode estar acessando as informações do relatório, personalizar de uma forma bem interativa e bem intuitiva. Então, como que eu posso estar fazendo essa edição? Eu clico aqui na varinha mágica de assistente de relatório e o próprio sistema já vai abrir para mim todos os campos que eu posso estar organizando dentro do relatório. Então, vamos supor que tem alguma coluna ali que eu não quero ver. Por exemplo, eu não quero ver a organização, que estava marcada aqui. Eu vou desmarcar ela. A ordem dos campos, eu quero que ele ordene pela data do pedido, primeiro, então vou jogar ela para começo aqui. Classificar por, eu vou escolher aqui por quais campos eu quero que ele classifique. O critério de agrupamento, se eu quero que ele agrupa por data, por número de documento. O campo em resumo que eu quero, então eu posso selecionar o resumo que eu quero desse campo, caso eu queira. Então eu posso ter a soma, conta, mínimo, várias opções aqui, uma para cada tipo de campo que eu selecionei. Feito isso, é só eu confirmar e o relatório ele já vai ser editado. Então, nesse caso aqui, se eu quiser apresentar o resumo, eu posso clicar aqui. Nesse caso, ele não vai apresentar nada porque não foi configurado nada aqui dentro da personalização. Mas, se o cliente desejar, ele pode fazer assim. Aqui, beleza, a gente já configurou o nosso relatório, porém, a gente também tem mais algumas opções um pouco mais avançadas que a gente pode estar personalizando dentro do formato Cubo. Então, clicando aqui na engrenagem, eu vou abrir o campo de formatos de impressão daquele relatório. Como vocês podem ver, ele abriu o campo do pedido. Por quê? Dentro do relatório, eu estou na visualização de pedido.
Então, se eu criasse uma visualização nova, por exemplo, eu vou clicar nesse campo aqui novo, que já estava configurado, e eu vou clicar aqui na configuração. Agora ele vai abrir no perfil novo. Então, sempre que você for clicar para editar, tenha certeza de que você está na visualização que você deseja editar mesmo. Ou então, senão, você pode estar criando uma nova do zero. Dentro da personalização do formato de impressão, a gente tem a ordem de exposição, a ordem de classificação. Essas duas abas aqui são as mesmas que a gente já editou dentro da varinha mágica na personalização de relatório. Então, é basicamente aquilo, a gente só tem mais algumas opções ou a possibilidade de fazer isso manualmente aqui dentro. Eu não vou nem focar muito nesses, porque o mais interessante mesmo é esse campo aqui, os itens de formato. E o porquê que ele é tão interessante? Aqui dentro eu posso estar configurando parâmetros e campos que às vezes o relatório ele já não puxa por padrão dentro do BRRP. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo registro, eu vou dar um nome para ele. Nesse caso aqui, o que eu vou criar? Eu vou criar um campo para o local da fatura. Aqui o nosso nome, o texto para impressão, eu tenho que colocar esse daqui, porque é o que vai aparecer no cabeçalho do meu relatório. Então, eu vou dar o mesmo nome, local da fatura. Deixar ele marcado como ativo. E o tipo de formato é um campo. Aqui eu posso selecionar se eu quero um formato de impressão, imagem, linha, entre outras coisas. Nesse caso é um campo dentro do sistema que eu quero, então eu vou deixar ele marcado e aqui eu vou selecionar a coluna. Nesse caso eu vou abrir, eu vou dar um Ctrl F para pesquisar e ficar mais fácil e eu vou procurar pelo local da fatura. Aqui o sistema já achou para mim, local da fatura. Lembrando que as colunas elas vão aparecer conforme tiver o código dentro do BRRP. Então pode ser que alguns campos sejam mais difíceis de achar do que outros. Qualquer dúvida na hora de fazer a edição do seu relatório, pode entrar em contato com a gente pelo suporte e a gente vai tirar para vocês essas dúvidas a respeito de qual campo é referente a qual coluna. Então, informei aqui o meu ID do meu campo, local da fatura. Eu vou salvar esse registro e eu vou voltar no meu relatório. Dentro do meu relatório, eu vou atualizar ele. E a gente já vai ver que ele já imediatamente já puxou aqui para o meu registro do novo, que foi o que eu editei, o campo do local de fatura. Esse que não estava configurado antes, eu consegui adicionar dentro do sistema, basicamente com 3 cliques de botão ali dentro. Um outro ponto bem interessante também do formato em cubo dentro do BRRP é a possibilidade de criar um script personalizado em SQL dentro dele. Então, se aqui dentro do formato de impressão, dos itens de formato, eu selecionar o tipo de formato script, e aqui o BR vai criar para mim um campo técnico. Dentro dele, eu posso estar elaborando um script SQL e com isso, você pode estar criando um campo personalizado dentro do seu relatório, onde você pode estar usando funções do SQL como, por exemplo, select, join, entre outras funções mais avançadas que alguém que tenha conhecimento na parte de TI e que trabalhe dentro da empresa pode estar configurando dentro do relatório sem precisar que a equipe da Dev esteja fazendo isso por vocês. Uma coisa que vale ressaltar é que conforme a complexidade desse script que for inserido aqui, isso pode estar pesando dentro do seu relatório. Então, quanto mais complexo, quanto mais campo, quanto mais informações esse relatório ele buscar por meio do script, mais pesado vai ficar esse relatório na hora que ele for ser gerado e ele pode estar consumindo um tempo dentro do seu programa ali. Nesses casos, vocês podem estar entrando em contato com a DevCoffee para que a gente possa estar elaborando um relatório personalizado para a empresa de vocês. Espero que esse tutorial tenha te ajudado. Caso ainda reste alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo suporte e vamos ter o maior prazer em te atender por lá.